Gente é Bra. Bradesco oferece Jornal Nacional. Alívio e goleada em Brasília. O Brasil supera os erros, deslancha e vence Camarões. Neymar faz os 2 primeiros ainda no primeiro tempo. Fred desencanta na Copa do Mundo. Fernandinho estreia e muda a história do jogo. E com a vitória por 4-1, a seleção se classifica em primeiro no Grupo A. O adversário nas oitavas será o Chile, que perdeu para a Holanda por 2-0 na Arena Corinthians. Em Curitiba, a Espanha se despede com vitória sobre a Austrália. No Recife, o México bate a Croácia e também chega às oitavas. Veja ainda os preparativos de Itália e Uruguai para o duelo decisivo em Natal, as comemorações da torcida brasileira em todo o país e o talento de um craque, os passes e dribles de nosso principal jogador na decisão. Agora, no Jornal Nacional. Olá, boa noite. Vamos direto a Brasília. Patrícia Poeta, Galvão Bueno. Boa noite para vocês. Boa noite, Bondra. Boa noite para você que está em casa. Olha, o primeiro tempo foi tenso por aqui, viu? Depois foi melhorando para a alegria e alívio do torcedor brasileiro que veio em peso ao estádio Mané Garrincha. E a imagem, para quem via daqui de cima, era muito bonita, né, Galvão? Muito bonito. Verde do gramado contrastando com a arquibancada toda na cor amarela. E o que chamou a atenção foi que no final do primeiro tempo, em vez de Brasil, a torcida passou a gritar Neymar, sem dúvida nenhuma, o protagonista desse jogo, né? Boa noite para você. Boa noite, Patrícia. Boa noite, William. Boa noite a todos. Ele foi fundamental no primeiro tempo, quer dizer, fundamental no jogo. Acho que já é o grande nome da Copa, é o artilheiro, o maior número de gols. Mas no primeiro tempo o Brasil estava meio desconectado entre a defesa e o ataque, faltava um pouco de jogo no meio campo. A bola viajava muito direto para a defesa, para o ataque. Então só um craque como ele para fazer essa diferença em 2 lances, colocar o Brasil à frente no primeiro tempo. Foi bom você ter dito isso, porque no segundo tempo as alterações feitas parece que fizeram bem à seleção brasileira, né? Bastante bem. Veja, a entrada de Fernandinho, você disse, inclusive, na escalada do jornal, mudou um pouco a cara do jogo, e depois entrou também o William. Nós passamos a ter, e o Ramírez também entrou. Sim. Então nós passamos a ter o Luiz Gustavo, passamos a ter o Fernandinho, passamos a ter o Ramírez, passamos a ter o William, passamos a ter o Oscar. Até o Fred passou a brincar ali com eles no jogo. Desencantou. Ele desencantou e fez o gol. O nosso homem gol. Vamos ver o jogo? Vamos, com narração de Galvão Bueno ao vivo. Vamos embora. Aí o primeiro gol brasileiro, o cruzamento do Luiz Gustavo, o Neymar. Mas olha como o Neymar chega para dar um tapa na bola, já sabendo o que ele vai fazer. A posição era legal, sim. Aí vem o gol de empate, o zagueiro deles, Matip, veio dar uma série de cobranças de escanteio. Foi um mau momento da seleção no jogo. Aí o cara vai decidir de novo. Ó. Puxa para o lado. Foi muito bem nesse gol. No contrapé do goleiro. Aí ele mostra exatamente o que o Messi faz na Argentina, o que o Robin faz na Holanda. Decidiu, né? Decidiu, o que o Luizito Soares fez no Uruguai. Cruzamento, olha o gol! A bola vai ser o agradecimento. Olha, Luiz, ali, veja, o Davi Luiz no cruzamento e o Fred de cabeça para fazer o gol. Importantíssimo. O centroavante se alimenta de gols. Então é fundamental que ele tenha feito isso. E aí, o quarto gol. Olha, todo mundo participando. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! A gente deixou a desejar um pouco E de bico. Fernandinho de bico, que nem Oscar no primeiro jogo de estreia, né? Que nem o Ronaldo na semifinal de 2002. Valeu, valeu. Aproveitando, Galvão, vamos mostrar a bola para o pessoal que está em casa? Vamos, peraí, com Estamos licença aqui, hipótese alguma, dando as costas para o telespectador, ajudo você. Espera um pouquinho, opa, faz assim, segura o meu microfone aqui. Segura o microfone, você segura a bola. Você lê aqui, olha aqui, ó, o que está escrito aqui, ó. 23 de junho de 2014, Grupo A, Camarões e Brasil, Brasília, Estádio Nacional. Sabe que bola é essa? Está escrito. Aqui o Fernandinho fez o gol de bico. Exatamente, esse último gol que a gente mostrou aí, né? Valeu, tá aí o registro, e o beijo dado. Bom, todos os detalhes desse jogo emocionante, que valeu a classificação para a próxima fase, a gente vai ver durante essa edição do Jornal Nacional. E, Patrícia, depois dos jogos, os jogadores, os técnicos, como sempre acontece, eles saem ali por uma posição onde conversam com os jornalistas. Então vamos ver algumas dessas entrevistas? Pode colocar aí, diretor. Primeiro, Filipão.
escolheria uma outra seleção, porque eu acho a mais difícil também por se tratar de uma seleção sul-americana. É catimba, é qualidade, é organização, tudo isso o Chile tem. Não, acho que vai ser uma partida muito complicada, muito difícil. Vocês estão acompanhando a Copa do Mundo e sabem que tem muita seleção que está surpreendendo e vamos encontrar uma partida de um poderio da equipe adversária muito forte. Temos que descansar, trabalhar, ajustar os detalhes que faltam ainda para que a gente possa chegar muito bem na partida. Eu tinha apostado no Chile, então para mim não é novidade. Chile é um excelente time, filosofia de jogar futebol muito boa, um time que joga para frente, com jogadores velozes, gosta de procurar o gol, então vai ser feito um grande espetáculo para a Copa do Mundo. Sim, é uma grande equipe, uma grande seleção, né? Onde tem vários jogadores de muita qualidade. Tivemos um amistoso, né, diante do Chile e foi um amistoso muito forte, muito difícil, com dificuldade para nós. Então, acho que agora a gente conhecemos um pouco mais a seleção chilena, então é ter atenção, ver as qualidades, os pontos fortes da equipe chilena aí para a gente não sofrer nenhum tipo de surpresas. Tem alguns dias ainda de treinamento. O Neymar foi eleito o melhor jogador em campo, né? Mas com toda a justiça. Não tinha dúvida, né? Como a gente falou aqui. Agora, ainda tem gente saindo aqui do estádio Mané Garrincha, certo? E quem está acompanhando ao vivo numa das saídas do estádio é o repórter André Galindo. Boa noite, André. Boa noite, Galvão. Boa noite, Patrícia. Ainda assim, 1h40 depois do fim do jogo, assim, torcedores deixando aliviados com a classificação. Vamos falar antes sobre a programação da seleção brasileira. O voo de Brasília para o Rio de Janeiro está previsto para as 9h45 da noite. Esse voo dura menos de 2 horas. Os jogadores chegarão um pouco antes da meia-noite lá no aeroporto do Rio de Janeiro. Pegam o ônibus, sobem a serra, vão para Teresópolis. Amanhã haverá folga. Mais uma folga diferente, os jogadores terão que ficar dentro da Granja Comari. E olha só que interessante, Felipão já decidiu que os treinos de quarta, quinta e sexta-feira serão a partir de 1h da tarde, que é o horário do jogo contra o Chile, que vai acontecer no sábado. Portanto, o Brasil já se concentrando e se ambientando, inclusive, com o horário. Foram 70 mil torcedores aqui, 68 mil brasileiros, 2 mil camaroneses e nós brasileiros tivemos o apoio de 32 indianos, olha só. Esse grupo viajou 24 horas só para assistir a essa partida. Eu diria, Galvão e Patrícia, que a essa altura qualquer apoio é muito bem-vindo. Os jogadores estão inclusive saindo agora do Mané Garrincha, subindo no ônibus. Já é possível acompanhar. Júlio César aí, Daniel Alves. Eles estão saindo do que se chama a zona mista, né? Onde eles passam para conversar com os jornalistas. Olha, o Dani Alves saindo aí. Aí veio o menino da alegria nas pernas, o Bernard. Hoje ele não jogou, mas é um garotão alegre, espetacular. E aí os jogadores vão saindo. Vão e olha, saindo, indo pra não muda só o horário do treino, não, porque muda toda a rotina da hora de acordar, da hora de alimentação, tudo isso, para que se passe a treinar 1h da tarde, porque o jogo em Belo Horizonte será no sábado, 1h da tarde. Ou seja, vai treinar já com o horário mesmo. Antes o treino era o quê? Era 13h30, 4h, 5h, dependia do dia, né? Muda a vida. Mudou a vida. Vamos fazer agora um giro para ver como é que os torcedores acompanharam o jogo de hoje pelo Brasil? Então vamos lá, começamos com a repórter Cristina Serra, que está aqui mesmo em Brasília. Boa noite, Cristina. Boa noite, Galvão. Boa noite, Patrícia. Nós estamos aqui em Taguatinga, cidade a 25 quilômetros de Brasília, na FanFest. Segundo os organizadores, 40 mil pessoas estão aqui comemorando a vitória da seleção brasileira. E olha só que festa, que comemoração. Quem está se apresentando agora na FanFest é o cantor de funk, Naldo Bene, mas que na verdade está fazendo aqui é um grande carnaval e não é para menos. Brasília deu sorte para a seleção que fez um belo espetáculo. Agora nós vamos ao Rio de Janeiro com o repórter Ari Peixoto. Boa noite, Ari. Boa noite, Cristina. O Rio de Janeiro continua comemorando essa goleada. Ainda tem muita gente aqui no FIFA FanFest em Copacabana, vendo o Grupo Clareou dar um verdadeiro show. Agora, apesar de tudo acabar em samba, tem uma coisa que não sai da cabeça dos torcedores. Neymar é o cara, acabou com o jogo. Agora vamos a São Paulo com o Alberto Gaspar. Boa noite, Gaspar. Boa noite, Ari, boa noite a todos. Olha, depois daquela tensão do primeiro tempo,
o pessoal resolveu extravasar. E o baile que a seleção ensaiou no segundo tempo continuou aqui no Vale do Anhangabaú. Ele foi embalado pelo cantor latino que terminou o show nesse instantinho. Para você ter uma ideia, dos 30 mil lugares aqui da FanFest, praticamente todos continuaram ocupados até agora há pouco. Muitos brasileiros e até holandeses e chilenos que chegaram aqui no começo da tarde para assistir a primeira partida. Mas vamos ver como é que está essa alegria toda. Está aqui também no coração de São Paulo, lá em Fortaleza, com a repórter Aline Oliveira. Olha, Gaspar, desde que o jogo terminou, que os torcedores aqui em Fortaleza não param de comemorar. 35 mil pessoas estão aqui no espaço da FanFest, nas areias da praia de Iracema. Na verdade, hoje o torcedor cearense pôde soltar aquele grito de gol que estava preso na garganta desde a semana passada, quando o Brasil jogou com o México aqui no Castelão e ficou só no 0-0. Agora, com a vitória de hoje, o cantor Tomate faz a festa e anima muito essa torcida, Patrícia. Tá animado por aí. Obrigada, Aline, pelas suas informações. Festa e a por lá, torcida hein? de Fortaleza já deve estar esperando pelas quartas de final, porque o Brasil joga as oitavas de final contra o Chile em Belo Horizonte, vencendo, a gente espera Tomara que vença, que vença. vai para Fortaleza para as quartas de final. Olha, e aqui em Brasília uma notícia importante, a Polícia Civil apreendeu 450 ingressos que estavam com cambistas nas proximidades do Mané Garrincha. 11 pessoas foram presas, entre elas poloneses, holandeses e 7 brasileiros. Com os cambistas, a polícia encontrou R$20 mil e quase $4 mil. 50 ingressos eram falsos. Vamos falar mais um pouquinho de futebol agora para valer. Hoje, mais cedo, os holandeses venceram a seleção chilena por 2-0 em São Paulo e estão em primeiro lugar no grupo deles, que é o grupo B. Com isso, o Brasil vai enfrentar o Chile nas oitavas de final no Mineirão, em Belo Horizonte, já no sábado. No sábado. Galvão Bueno, muito se falou sobre qual seria o melhor adversário para a seleção brasileira. Chile ou Holanda. E as opiniões estavam muito divididas, né? O que você acha? Olha, Patrícia, eu me lembro que um dia depois do sorteio dos grupos, o Filipão me deu uma entrevista e eu perguntei, Espanha ou Holanda? Ele me disse, qualquer um menos o Chile. E acabou sendo o Chile. O Chile, então, será o Chile. Mas se você me perguntar, eu diria o Chile. Se perguntar a muita gente, o Chile, a Holanda é um adversário muito difícil, está fazendo uma grande Copa do Mundo. Vencendo de goleada. Mas e o tem Brasil... o fator psicológico da outra Copa também, né? O Brasil tem tudo para passar pelo Chile. Não sei se o Filipão já não mudou de ideia. Vai treinar agora, tem mais uns dias aí pela frente. Vamos ver como é que foi então a vitória da Holanda sobre o Chile, lá na Arena Corinthians, com o Pedro Bassan. Fechar os olhos e ouvir estrelas. O espetáculo da torcida do Chile cantando o hino está cada vez mais bonito. Não se pode dizer o mesmo do futebol dessa seleção. E nem a Holanda empolgou numa tarde de gritos, faltas e muita marcação. E quando até o juiz parecia fora de lugar, Robben finalmente apareceu para correr mais de meio campo com a bola no pé e ainda chegar até a área para driblar, parar de repente e chutar, derrubando 2 adversários num balé desengonçado. No segundo tempo, quando o Chile pressionava, o técnico da Holanda enxergou um caminho para o gol. Contra a seleção mais baixa da Copa, Van Gaal pôs em campo Leroy Fer, que só esperou o momento de voar. 1-0 já estava bom para quem só precisava do empate. Mas aos 46 do segundo tempo, Robben ainda tinha fôlego para disparar e entregar a bola para Memphis Depay. 2-0. Chile em segundo, adversário do Brasil. Nas 2 últimas Copas em que participou, o Chile foi eliminado pelo Brasil nas oitavas de final. Mas desta vez, a seleção de Luiz Felipe Scolari vai ter pela frente bem mais do que 11 chilenos. No próximo jogo, o primeiro desafio é da torcida brasileira. Cantar mais alto e sair ganhando, antes mesmo de um jogo começar. Daqui a pouco, a Espanha se despede da Copa com vitória e o México se classifica em segundo no grupo do Brasil. Direto um contato com o Mauro Naves, que está bem acompanhado, né? Muitíssimo bem acompanhado com um cara que entrou e ajudou a mudar a cara do time brasileiro no segundo tempo. Mauro? Estou com o Fernandinho aqui, Galvão, Patrícia, e eu comentava com ele o seguinte: sonhar em estrear na Copa do Mundo já era legal, agora estrear com gol,
que você me respondeu? Sonhar pequeno não vale a pena, tem que sonhar grande. Tem que sonhar grande. Acho que essa foi a melhor estreia que eu poderia ter na minha vida. Agora veio um Chile pela frente, sul-americano. Você tinha preferência? Por exemplo, o Daniel queria a Holanda, que estava bem engasgado. Você tinha lá no fundinho uma preferência? Não, eu não tinha preferência não, porque nosso time vem melhorando a cada dia, a cada jogo. E a gente está conseguindo implantar o estilo de jogo que vinha jogando no ano passado. Então, o respeito ao Chile é muito grande. Mas é uma escola sul-americana, parecida. Muito parecido, o estilo de jogo deles também é muito parecido, são muito aguerridos, tem uma marcação muito forte ali no meio de campo. E agora, esses dias que vão anteceder as oitavas de finais, nós vamos ter que nos preparar muito bem para chegar nas oitavas e fazer um belo jogo e conquistar a classificação. Você é a última aqui, tá todo mundo esperando. Última perguntinha rapidinho. Outra Copa do Mundo a partir de agora, né? Mata-mata. É verdade, outra Copa do Mundo, onde o erro não é permitido. Qualquer erro pode ser fatal e agora a gente tem que estar com o nível de concentração dobrado do que foi até agora. Ok, muito obrigado. Boa viagem de volta. Galvão, Patrícia, tá? É o último a entrar no ônibus ali. Obrigada, Mauro. Agradece para ele aí, Fernandinho, que brilhou hoje aqui no estádio Mané Garrincha. Agora vamos falar de uma ex-favorita, Galvão. Olha, um dos jornais espanhóis de hoje estampava na capa a seguinte frase: último não, último lugar não, era uma questão de honra. A gente pode dizer que a seleção espanhola se despediu dessa Copa do Mundo com uma boa vitória, né, sobre a Austrália. Patrícia, esse atual campeão do mundo, a Espanha, não foi aquela potência que todos estavam esperando. Pelo menos jogou hoje com muita dignidade. Vamos ver como foi a despedida dos espanhóis na reportagem de Janaína Castilho. O adeus tinha que ser, no mínimo, simpático. Davi Villa queria resgatar a imagem de seleção brilhante. E foi com um toque de categoria dele que a Espanha abriu o placar. Aos poucos, os atacantes espanhóis mostravam o futebol que conquistou o mundo na última Copa. Na base do toque de bola, Fernando Torres recebeu livre e fez o segundo. E Mata tocou entre as pernas do goleiro Ryan. Difícil acreditar que o placar não é de um final feliz. A campeã do mundo se despede do Brasil de forma melancólica. A boa vitória contra a Austrália, na primeira fase da Copa do Mundo, é o último capítulo dos 6 anos de história de uma geração vitoriosa. Já no mesmo grupo do Brasil e no mesmo horário, Croácia e México se enfrentaram hoje na Arena Pernambuco, no Recife. O Filipão até estava perguntando, né? Qual era o placar aqui? Ele pergunta para o Tino Marcos. O Tino Marcos é o informante do Filipão para dizer o placar do outro jogo. E deu o México com uma vitória por 3-1. E eles agora terão pela frente uma verdadeira pedreira, os holandeses. Vai ser outro jogaço nas oitavas, né? Vai sim, um duelo de duas equipes que fazem uma campanha excelente. O México, é bom que se diga isso, só ficou em segundo no grupo do Brasil pelo saldo de gols. 5 para o Brasil e 3 dos mexicanos. Então vamos ver como é que foi Croácia e México com o repórter Jorge Guilherme. Verde é a cor da moda no Recife. Basta apontar a câmera e lá surgem as 3 sílabas. México, México, México. Personagens não faltam, confiança também não. A invasão mexicana tem uma explicação. Bastaria um empate e a seleção do México garantiria a classificação às oitavas. Muito torcedor que estava aqui na Arena Pernambuco tinha o coração bem longe. No mesmo horário, Brasil e Camarões, em Brasília. E para estes brasileiros, deixar a seleção de lado não é traição. Na Copa do Mundo vale. Acompanhar a rádio e ver aí dentro mesmo, o galera gritando gol, que vale a Copa hoje. Na partida, festa mesmo só dos brasileiros, enquanto os gols da seleção saíam lá em Brasília. A arena quase toda verde viu o México ir para cima. Dominou o primeiro tempo, mandou até bola no travessão com Herrera. E no segundo tempo, o jogo ficou mais quente. O capitão Rafa Marques completou de cabeça, México 1-0. 3 minutos depois, Guardado encheu o pé e transformou a Arena Pernambuco na Arena México. Chicharito Hernández fez mais um. E a Croácia ainda fez o gol de honra com Perisic. Final México 3, Croácia 1. A festa mexicana vai continuar aqui no Nordeste. Agora, classificados, eles vão para Fortaleza, onde enfrentam a Holanda. Esse é o México, um time sem medo de comemorar. O Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1 mostrou a evolução dos carros da Williams.
Agora, a expectativa é que as próximas corridas confirmem que a distância entre as Mercedes diminuiu. Em pistas com retas velozes, a Williams já é a segunda força da Fórmula 1 neste momento. E uma promessa para as duas próximas corridas em circuitos velozes na Inglaterra e Alemanha. Na Áustria, Felipe Massa largou na pole e liderou 13 voltas. Valtteri Bottas, 3. A briga entre os dois foi decidida no pit stop. Bottas voltou à frente de Massa e chegou ao pódio em terceiro. O brasileiro terminou em quarto. É o melhor resultado deles no ano, mas o ritmo de corrida da Williams ainda não é igual ao da Mercedes, que conquistou com Nico Rosberg a 7ª vitória da equipe em 8 corridas. Lewis Hamilton venceu mais, 4 vezes, Rosberg 3. Mesmo assim, é o alemão quem lidera o campeonato com 29 pontos de vantagem. Fácil de entender. A Mercedes teve 2 problemas no ano e os 2 com Hamilton. Já Rosberg terminou todas as provas, sempre em primeiro ou segundo. Daqui a pouco a gente volta com a festa da torcida brasileira por todo o Brasil. Quem mostra pra gente é a repórter Mônica Teixeira. Por todo o Brasil, olhares numa só direção. De norte a sul, também uma só voz. Em São Paulo, tinha craque no meio da multidão. Na praia de Copacabana, uma seleção de camisas 10 e nenhum camaronês à vista. Mesmo assim, teve provocação. Vai ser Brasil hoje, vamos comer o camarão! O Brasil é campeão. A torcida brasileira veio com garra para vencer uma seleção já desclassificada, mas sabia que ainda era cedo para economizar no grito. O brasileiro torceu, se indignou, comemorou, sofreu, rezou, pediu e voltou a comemorar. Os jogadores de Camarões aceleraram o nosso coração. Aqui, os gaúchos aqui do Rio Grande do Sul torcendo pelo Brasil. Ou do outro lado do oceano, num pub londrino. Mas a comemoração brasileira combina mesmo com festa junina, em Caruaru, Pernambuco. O dia de São João é amanhã, mas hoje os Santos não falharam. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Emocionante, né? Ver a torcida toda vibrando. E foi Fantástico. assim aqui, Galvão, também. Foi. Eu estava aqui embaixo assistindo ao jogo, foi assim. Então a gente vai ver agora como é que foi a festa dos torcedores aqui no Mané Garrincha. A torcida abraçou a seleção e levou o time à goleada sobre Camarões. E foi a primeira goleada da seleção brasileira na Copa e um dia de festa na capital do país. A reportagem é de Eric Faria. Com quantos mil torcedores se faz um caldeirão? O Estádio Nacional Mané Garrincha recebeu o maior público da seleção na Copa. O torcedor de Brasília faz a festa, o maior público para o Brasil até hoje num estádio de futebol. 69.112 torcedores. Goleada na arquibancada e nos palpites também. 3-0 Brasil! 3-0. 5-1. 3-0. O ritual de sempre embalou os jogadores. Emoção, o jogo valia a vaga, era preciso empurrar o time e, se possível, comemorar um gol cedo. E veio. Mas um sofrimento estava no pacote, afinal é Copa do Mundo. Só que antes do primeiro tempo acabar, o alívio. A torcida foi pela seleção, pela vitória, claro, mas um nome mereceu a nota 10 deles. Nota máxima para o camisa 10. A vitória e a classificação estavam nas mãos. Veio o terceiro gol. O quarto foi como uma aliança com a torcida. Festa. Era preciso vencer e convencer. Esse é o Brasil que a galera quer ver. Brasília gritou olhar. O estádio que carrega o nome da alegria, Mané Garrincha, se despediu da seleção. E a seleção levantou as mãos e disse muito obrigado.